Olá pessoal, terceira parte do nosso vídeo. Eu passei para o pessoal aqui o experimento da dupla fenda. Se você ainda não assistiu ainda, acesse lá no nosso canal, lá tem lá o experimento da dupla fenda, duas versões dele, então assista porque o experimento da dupla fenda é essencial. Após o experimento da dupla fenda, a gente bateu um papo bem agradável, eu separei o áudio e vou passar para vocês agora. Então fiquem aí com o áudio e no finalzinho eu vou falar comentar com vocês uma coisa muito bacana que aconteceu. Então assista até o final, tenho certeza que vocês vão adorar, beleza? O que é a matéria? Bolas de cor de ondas. E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. O que você entendeu? O que você acha? O que eu acho? A gente vê a diferença, né? Porque quando é jogado as bolinhas, né? E quando tem duas fendas, quando não está sendo observado, ele dá uma onda, né? E quando ele está sendo observado, aí o átomo muda o efeito dele. Então, por que ele muda, tem essa diferença? Mas é só um elétron. Como que ele muda? Como que sabe que está sendo observado? Como que ele sabe que está sendo observado? Como que sabe que está sendo observado? É porque... Alguém? É porque eu sei que é porque ele tem porque o átomo tem consciência. É energia, não, do observador? Nossa. Eu sempre fiquei confusa nessa parte. É porque ele tem consciência. É porque ele tem consciência, ele sabe que está sendo observado. Por isso que ele muda. Pensa para vocês verem, só de observar você muda a realidade de um elétron. Né? Só de observar. Agora imagina se você colapsar. Se você começar a desejar. Porque, sabe essas ondas que eles colocam ali? Essas ondas equiparam a ondas de pensamento. Quando você está pensando, você está mandando onda. O seu pensamento influencia o universo ao seu redor. Agora, quando eu falei que esse experimento foi decisivo para mim, foi justamente isso. Essa parte, gente, onde ele lança o elétron em forma de partícula, né? Aí forma duas linhas lá. Vai posto um, depois na outra. Beleza. Então mandou como partícula, passava por um, passava para o outro. Beleza. Quando colocou no formato de ondas, né? Aí já entrou no mundo atômico. Né? Que o mundo atômico você só consegue medir com o formato de ondas. Né? Você segue as ondas, você não tem como você seguir o elétron. Né? Então, quando entrou no mundo atômico, no formato de ondas, um elétron que era lançado passava por duas fendas ao mesmo tempo, né? Ou seja, passava numa como matéria, como partícula, e passava no outro como onda. Mas formava lá várias possibilidades, ali, várias interferências, né? Aí depois colocaram o medidor para saber em qual que ele estava passando. Quando colocou o medidor, aí ele mudou o jeito. Estava como um formato de onda, gente. Estava com um formato de onda. Colocou o medidor, ele passou a agir como se fosse uma bolinha de gude. Ele passou a agir como se fosse matéria, partícula. Só de estar observando ele. Então, ou seja, quando se observa, colapsa. Você cria apenas uma realidade. Quando você não observa, são possibilidades. Então você não observou, são possibilidades. Você observou, você colapsou ali. Criou a sua realidade naquele momento. Entendeu? Então seria isso. Um desejo. Vamos supor que eu tenho um desejo de algo. E se eu não me concentro em observar esse desejo, eu deixo ele solto. Então esse desejo vai ter várias possibilidades, não muito concretas, e eu vou ficar perdido. A partir do momento que eu observo ele, me concentro nele,
eu consigo definir a linha de qual vai ser a possibilidade mais concreta que eu vou chegar a isso? É quase. Sabe por quê? Quando você tem um desejo e você manda o desejo, você está criando uma onda de probabilidades para aquilo acontecer. Então, imagina que o seu desejo é o elétron. Você mandou o desejo. Aí ele passou pela dupla fenda, porque é onda. Desejo é onda, pensamento. Passou pela dupla fenda. São várias possibilidades para que ele aconteça. Então, você mandou aquele desejo, o universo se organiza para que aquele desejo se realize. Porque você tem aquele desejo, você entregou e você soltou. Ele vai se organizar para que aquilo aconteça. Tá lá, são várias possibilidades, entendeu? O universo vai colapsar, ele vai organizar para você. Agora, se você dá foco naquilo, olhar, duvidar que seja, né, provoca o efeito Zenão. Aí ele simplesmente reduz todas as possibilidades e você vai ficar apenas com aquela possibilidade mais real ali naquele momento. Ou seja, na maior parte das vezes, o efeito Zenão. Você elimina as possibilidades. Aí você vai morrer com a esperança. Então o ideal é que não se observe, mas que lance desejo para mim. Lance e não solte. fica focando aqui. O livro Joel Goldsmith, O Caminho Infinito, eu não aprendi demais com aquele livro, gente. Porque ele fala justamente isso. Ele fala o seguinte: você não precisa orar para Deus pedindo nada. Porque Ele já está dentro de você. Você já é parte de Deus. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Deus está em todo lugar e Ele sabe tudo. Então você deseja algo, você quer algo, aquele algo ali está em harmonia com Deus, tem um propósito bacana, é uma coisa legal, não é para fazer mal para ninguém, sabe? É uma coisa boa. Pronto, você mandou, solta. O universo vai se organizar para que aquilo aconteça na sua vida. E você é o seguinte, se você estiver na frequência correta, né, em harmonia com o todo, o que acontece? O universo ele vai se organizar, Vera, e vai mandar para você situações para que aquilo aconteça. E você estando na frequência, você vai perceber essas situações. Você vai saber que é a hora de agir. Entendeu? Por exemplo, às vezes você está precisando de um emprego, por exemplo. E aí você colapsa. Eu estou trabalhando numa boa empresa, estou tendo um bom salário e tudo mais. Aí que colapsa assim, né? Você agradece a Deus por aquilo. Beleza, solta. Não fica pondo foco, não, porque foco é ausência, é falta, né? Então deixa, pronto, confia e vai fazer as coisas do seu dia a dia, sai e tal, mas abre a mente para as possibilidades. Aí você está no meio da rua, uma pessoa que você não tem o hábito de conversar com ela te cumprimenta naquele dia. E aí você responde para ela, vocês duas começam a conversar e ali ela comenta com você: ô Vera, você não está sabendo de ninguém para tal lugar assim, se assado? Você entendeu? O universo, ele se organizou e agiu com que aquela pessoa te cumprimentasse, que você entrasse em contato com ela. E ali uma coisa vai atraindo outra, ou seja, aquelas várias possibilidades ali, ó, elas vão, cada atitude sua no dia vai eliminando possibilidades e vai colocando a melhor alternativa na sua frente. E aí, conforme o seu desejo, conforme a sua crença, a sua vontade, aquilo vai se materializar. Jesus Cristo dizia isso. Tudo que você pedir ao Pai, e se você acreditar que já conquistou, já está feito. Não essas palavras, né? Ele falava do jeito dele lá. Mas tudo aquilo... Tem a do monte, né? Que ele dizia: se você ordenar ao monte que se retire, se jogue em tal lugar, se você ter fé e acreditar nisso, isso será feito. Desvia o assunto totalmente, fala uma coisa nada a ver. Mas eu acho que isso também, Dé, tem muito a ver com a evolução de cada um. E é uma coisa que a gente não vai conseguir interferir. Por mais não consegue, não. Por mais amor incondicional que você tenha, é o crescimento espiritual de cada um.
A gente faz o convite, comenta. Aí, assim, tem pessoas que dão abertura, outras não. Uns querem, uns têm necessidade, querem aprender, quem tem interesse. Eu tô dizendo, né? Então, cada um Agora, tem necessidade disso. Tem uns que não ainda ri na sua cara. Então, é assim mesmo. Não, e a gente ficar convivendo com uma coisa, com uma pessoa assim, por exemplo, é difícil conviver com a pessoa que não quer. Sabe? Você conviver. Mas tem as técnicas, né, pra você lidar com todo tipo de gente, né? A gente aprende isso. E acaba que se atrai também as pessoas iguais a gente. Nossa, eu acho que o igual ficar forte não o são tempo diferentes. todo é muito difícil, sabe? Ficar forte o tempo todo pra você não ser atingida, não ser derrubada, é muito difícil. A gente tem que estar sempre ali observando, opa, peraí, eu não posso ir desse lado, não é assim que eu aprendi. Ou de repente sair fora também. Associações. Sabe? Dependendo do caso, você tem que sair fora. Tem que sair fora, Você tem que sair fora, porque senão ela te leva pro buraco. Você começa Diga-me com quem tu andas. pra direito que tu é, sabe? Afunda tudo junto, no mesmo, né? Chega um certo ponto que tem que largar mesmo, assim, sabe? Porque obrigar a gente não pode, né? Engraçado, não sei se vocês passaram por isso, estão passando, mas, igual você falou, às vezes a gente começa o assunto morre muito rápido. Se você começa a falar, quando você começa a falar de dedicação, de amor incondicional, de fazer o bem para as pessoas e tal, sem interesse algum, aquilo é chato, não tem graça, sabe? E ali elas começam a falar sobre o dia a dia, sobre sofrimento, sobre política, sobre violência, tristeza. Né? O assunto que mais gosta é doença, né? E o assunto doença, sabe o que acontece? Vira competição. Não vira? Vocês já repararam Porque isso? aí eu já reparei também que quando surge esse assunto, fala assim, você tem, uma pessoa fala, mas estou com úlcera, fala, mas a sua sangra, porque a minha sangra. Ah, mas eu tô com dente, voltou no dente. Ah, mas seu dente, você não engoliu o dente, não, porque eu engoli o meu. Eles gostam de competir com a gente. Eu vou te... Oi, é uma competição louca, né? Não É um trem que não dá pra... E você fica assim, parece que ele dá um nó na sua cabeça. Se eu comecei você não chega, você não termina o que você ia falar. É Não dá verdade, chance é de verdade. você se expor ao assunto, né? Fica assim. Pai, deve ter uns 3 meses aproximadamente. Tava eu não como carne, né? Mas o pessoal tava fazendo churrasco e tal, e eu tava lá tomando uma cervejinha com eles, batendo papo. E aí um dos que tava lá começou a falar, né, sobre o meu canal no YouTube e tal. Eu falei, né, sobre que a lei da atração e tal, ele falou que gosta muito do assunto, beleza? E aí eu comecei a conversar com ele e tinha um cara do lado dele que tava o tempo inteiro calado. O tempo inteiro, não falava nada. Aí quando eu comecei a falar sobre a lei da atração, sobre a mecânica quântica, esse cara que não falava nada virou uma maritaca. Só que falando de outras coisas. Eu falei de mecânica quântica, ele começou a falar de Rockefeller. Oh, meu Deus do céu. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? E aí foi falar de Rockefeller, aí de Rockefeller já pulou para Andrew Carnegie, né, que são assim, eram magnatas na época, né, da siderurgia, e o assunto foi rendendo, e acabou que parou o assunto. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Que quando você começa com um assunto bacana, quando você começa a querer influenciar uma pessoa ou outra para esse lado e tal, o lado negativo sempre vai usar de alguém frágil, alguém fraco, que está próximo para poder apagar aquilo ali. É aí que vem a nossa resiliência. É nesses momentos aí que a gente tem que ter força e tudo, não virar disputa, não virar competição, deixa o assunto render para os lados de lá e tal. Depois, né, fala com a pessoa depois separado, mas a gente sempre vai lidar com esse tipo de pessoa. Eu vejo sempre muito vai. nome de certinha, filósofa, aí na balada. Aí isso que eu escuto. Isso dá besta. Ô, Délio, Oi? posso só pôr Isso uma em coisa, família. só pôr uma coisa aqui? Não, no celular? Não, só o pessoal Me ali. xinga, né? Filósofo.
Você ficou me dizendo que eu tenho que ficar mais. Paciência, acha que Deus dará paciência? Tá no grupo, sim. Tava no grupo, não tava? A Lu falou. Oportunidade de sermos corajosos. Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Gente, Fazer uma pergunta. assim, com esse vídeo que eu falei com você, aquilo que você comentou, eu falei com o Délio, que às vezes a gente sentar em grupo e conversar com quem entende a gente, com quem pensa mais ou menos a gente, é muito fácil. Mas às vezes a gente tentar levar isso pro pessoal lá fora é que é difícil. Mas é aí onde a gente vai ler. É um desafio pra gente. Às vezes a gente realmente perde a paciência mesmo, a gente dá vontade de afastar, né? A gente dá vontade. Que eu falei no encontro da semana passada, que tudo que é mais. Como é que eu falo? Como é que eu me expresso pra você? Tudo que é mais difícil, não, tudo que é mais fácil, a gente acha. Não tô conseguindo falar. O caminho mais simples é mais fácil. É mais o caminho fácil. mais complicado, mais difícil, esse a maior parte das pessoas abre mão dele. Pode deixar assim. E a gente aprendeu muito nos encontros que eu conheço o Délio, foi muito importante porque a gente pode salvar as pessoas, né? A gente tem o poder de salvar as pessoas com uma palavra, sendo ouvindo as pessoas e nunca desistir das pessoas. Porque muitas das vezes a gente desiste na primeira oportunidade. Essa semana eu estava comentando com o Délio, uma pessoa que o Délio vive chamando, o Délio para mim falou assim, eu não vou desistir de fulano. E lá na frente, daqui 5, 6, 7 anos, essa pessoa vai agradecer por ele não ter desistido dele. Então assim, muitas vezes na vida da gente, a gente desiste fácil das pessoas. Né? A gente... complementando o que eu te disse, é justamente isso. Que às vezes, vamos supor, para não ficar chato, né? Aí a gente vai fala bastante e tal. Não deu, a pessoa não quer ver, aí o que eu faço? Eu viro um exemplo para a pessoa. Eu já não falo mais. Eu viro um exemplo. Aí se a pessoa quiser vir comigo, eu dou a mão. Se ela não quiser vir comigo, ela fica na dela, eu fico na minha, mas o tempo inteiro eu mandando energia boa para ela. Eu não desisto dela, eu mando energia para ela. Né? Mando energia. Vai chegar um ponto que é uma coisa estranha, mas é fácil de entender quando você entende o salto quântico. Porque o elétron, quando você vai mudando a sua frequência vibracional, né? Você vira uma pessoa mais otimista e tudo mais. Vamos supor, seu corpo está preparado, a sua consciência, né? Está preparada para passar por um processo de salto quântico. Mas tem alguma coisa ali que está impedindo e tudo mais. Aí vem uma pessoa como vocês e dá uma palavra de otimismo, manda uma energia boa. Aquela energia vem para mim e eu já estou esperando uma energia maior, eu recebo aquela energia e aí, gente, a consciência faz isso aqui, ó. Aí você entende. É difícil de eu explicar assim, mas é assim que funciona o salto quântico. Às vezes, você está lendo um livro e você não consegue entender aquilo que está ali. Aí você solta, continua, né, acaba de ler e tal. E aí você conversa com alguém, essa pessoa te fala algo, te lembra o livro. Aí você, não, era aquilo. Eu não entendia. Aí nesse momento você passou por um processo de salto quântico. Jamais seu cérebro volta a ser o que era antes. Por isso que eu tenho um vídeo no canal lá, que tem gente que critica muito ele, tem gente que já elogia porque entende a mensagem que eu quis dizer. Eu não tenho fé, gente, eu não tenho fé nenhuma.
eu tenho convicção. Sabe por quê? Porque a convicção ninguém te tira. A fé é quando você acredita em algo sem ver, sem ter certeza que aquilo existe. Prova disso é o seguinte: quantas e quantas pessoas a gente vê que vai numa igreja, não dá certo, vai noutra igreja, não dá certo, de repente vira ateu nos ensinamentos de Jesus Cristo, em Deus, que ninguém nunca vai me tirar isso. Então por isso que eu gosto de dizer que eu tenho convicção, eu levo a vida do jeito que eu levo, porque eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu sei como que eu quero que a minha vida seja, e por aí vai. Deus está dentro de você. Ele está dentro de você, você não tem que procurar ele em lugar nenhum. Agora, você quer seguir alguém? Segue Jesus Cristo, o Novo Testamento, amor incondicional, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e por aí vai. Aí ele começou, aí foi deu bastante, falou bastante da vida dele e tal, o cara foi explicando para ele. Hoje você precisa de ver como que o cara reagiu, que mudança que foi com essas explicações que ele passou para ele. E eu, assim, eu não me identifiquei porque eu não passei por isso, mas eu conheço pessoas passei por isso. Aqui. Passou? Não, foram um ano e meio só dessa luta, mas aí veio um cara no bar um dia mesmo e falou assim: não, mas tá triste assim, vou te passar uma oração, essa que eu comentei aqui hoje, a oração da manhã, de Joelson Becker, ele era pastor, sabe? Mas ela, nossa, na oração eu ficava vivendo tudo ali que ele falava, sabe? Ele fala umas coisas muito bonitas, gente, chama oração da manhã, no grupo, Joelson Becker. Posta no grupo. Ele fala assim: venham com vasilhas vazias, receber o trigo e o azeite do Senhor, sabe? Nisso eu ficava imaginando minha escada subindo cheia de clientes, sabe? Eu ficava dando pra minha vida a oração dele, sabe? Toca o telefone, toca pra vir clientes, pra baixar juros, sabe? A oração é linda, maravilhosa. Ele falou assim: faça ela por 40 dias, sua vida vai mudar. E realmente. Aí nesse dia, o bar aberto, não apareceu um cliente, apareceu só esse cara lá, que é até um empresário de Itaúna, dono de um... o cara, o Joy que faz eventos lá, ele passou essa oração e veio um outro caminhoneiro e falou assim: você já viu a lei da atração? Você já conhece? Aí ele foi, eu peguei o número dele e ele me mandou um trechinho só. Aí a partir desse dia minha vida mudou, sabe? Com uma oraçãozinha. Foi um salto quântico, então. Foi, eu lembro direitinho, uma terça-feira chuvosa. Você marcou até a data. Foi uma terça-feira de chuva, assim, nossa. Foi mais ou menos outubro, uma terça-feira de outubro, muita chuva, sabe? Aí foi muito bom esse dia, valeu a pena. Abri o barco e ficar lá, olhando pros mosquitos. De repente apareceram 2 para mudar minha vida, não? Eu tô te falando, nessa entrevista, eu vi a fisionomia do cara lá. A hora que o entrevistador falou com ele, né, o dono do canal falou com ele, explicou tudo pra ele, falou: cara, você tá procurando lugar errado e tal, explicou direitinho pra ele. Naquele momento eu vi que ele entendeu que ele tava realmente procurando no lugar errado. E a partir dali foi uma das entrevistas mais bacanas que eu vi. Foi muito bom mesmo. E você, Isabela, tá caladinho? O que você achou do experimento? Dá uma opinião sua aí pra gente. Você já tinha visto Você já tinha visto o experimento? Eu vi com nós. Aquele lance do elétron ali, você... O que você acha? Que as leis, eu associei que as leis do macro não é igual às leis do micro. Mas pro momento o objetivo que eu queria alcançar. Aí eu fiz um quadro, eu tenho um quadro no meu quarto, que eu quero fazer psicologia, e eu coloquei escrito lá. E aí esse ano, o ano de 2018, foi totalmente focado naquilo e mudei bastante meus hábitos. Assim, eu medito todos os dias, de manhã é uma coisa que eu adquiri na minha vida e eu tento atrair, positividade e tal.
Aí recentemente eu fui aprovada na UFMG em psicologia e era tipo, meu sonho e é meu sonho, né? E muita gente fica, nossa, mas como? Principalmente porque eu acabei de sair da escola e muita gente fica tentando entrar na faculdade e a nota que eu tirei foi uma nota assim, considerada alta para alguém que eu nunca tinha feito o Enem e tal. Então, pra mim foi tudo devido a isso, assim. Os meus hábitos, eu ficava estudando assim até tarde, mas em nenhum momento eu perdi a minha vida social, coisa assim. Pra isso eu estudava porque eu gostava, eu até adquiri o hábito de estudar e gostar de estudar. E tudo foi indo. Depois de mim, a pessoa que lê mais livro que eu conheço Isabela, e eu achei interessante porque quando a Isabela estava fazendo a inscrição, tinha lá um segundo plano, né, secundário, né, que ela podia escolher, aí ela falou assim pra mim, que queria psicologia, e que não era psicologia. Então, assim, eu tava falando com ela, assim, que eu admiro ela, que ela é uma pessoa, assim, de foco, ela é determinada, ela quer aquilo e pronto, não adianta, assim, ninguém dar opinião, ninguém falar nada, ela tem foco, ela tem visão do que ela quer, e ela não muda de opinião, ela quer aquilo, então é aquilo, porque, tipo assim, ela podia colocar psicologia, mas ela podia colocar um outro, ela não quis. Eu vi um psicólogo falando sobre isso, desculpa te interromper, passando no jornal, ele estava falando o seguinte, que é um grande erro isso, que as pessoas fazem a inscrição, aí, tipo assim, tem a carreira dos sonhos e tem o segundo plano. E sabe qual é o grande problema? A maior parte vai no segundo plano. E ela acha legal isso, que primeiro plano, psicologia, né? Segundo plano, psicologia. Quer dizer, é o que ela quer para a vida dela. Colocou lá. Mas tem pessoas lá que tem o sonho, psicologia. Se não tiver, qualquer coisa serve. Coloca para segundo plano, entendeu? Não, acho que a pessoa tem que ter um foco, eu achei bacana. Ou seja, você fez o seu quadro de objetivos, né, para o ano de 2018, realizou, tá de parabéns, e se Deus quiser, agora para frente. Se Deus quiser, não, Ele quer. É só continuar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que nós tivemos aí sobre a dupla fenda. Vai vir muita coisa bacana aí para frente nos próximos encontros. Vamos falar sobre efeito Isaías, sobre outros experimentos, também sobre espiritualidade. Ou seja, tudo que eu prometi para vocês aí, de agora para frente a gente vai conversar bastante sobre esse assunto. Então peça aquela força aí de sempre, deixa um comentário, uma sugestão, um assunto para a gente abordar. Quem quiser deixar dúvidas, me consultar, eu vou deixar o WhatsApp na descrição do vídeo, pode me enviar dúvidas, eu vou ter o maior prazer. Se eu puder ajudar, eu gravo um áudio, mando aí para você. Se eu não puder ajudar, eu falo que eu não tenho experiência no assunto e tal, mas vida segue. Mas relacionado à mecânica quântica, na prática, a lei da atração, eu tenho um conhecimento assim, razoável, vamos dizer assim, um conhecimento bom, né? Porque eu tenho colhido grandes frutos nessa área aí. Então, quem sabe vou poder te ajudar de alguma forma. Então, deixa um comentário. Se você quiser mandar para mim no WhatsApp, é só pegar meu número lá, envia um áudio, beleza? Se você quiser fazer parte do nosso grupo também, a mesma coisa, só entrar em contato. Mas eu te peço aquela força aí, né, gente? Deixa um like, porque isso ajuda bastante. E faça um comentário no vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais. Mande para aquele amigo, né, que está querendo aprender sobre mecânica quântica. Porque se eu chegar a 50 mil inscritos, pessoal, eu vou poder me dedicar muito mais à mecânica quântica, à lei da atração. E vou ter mais tempo, porque aí eu vou parar de mexer com marketing digital. E vou ficar apenas com marketing de rede e com a mecânica quântica. O meu objetivo é esse. É dedicar a mecânica quântica e ajudar as pessoas, ajudar o máximo de pessoas a despertar a consciência a partir da mecânica quântica, da lei da atração e principalmente da espiritualidade. A gente vai falar muito sobre isso, falar sobre Joel Goldsmith, Amit Goswami e vários outros. Beleza? Então peça aquela força aí. Então fique com Deus e Namastê.